Vamos agora ao segundo item aí que a gente pulou ontem porque é um pouquinho mais complicado, leva mais um tempinho. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 18. Lendo aqui a fiel, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Agora, esse tal de o maligno não lhe toca tem dado margem a uma ideia totalmente improcedente no meu meio evangélico de que crente não pode ser possesso de demônio, pior ainda, nem pode tocar. Está aqui, não é? Não toca. Porque, como sempre é assim, o pessoal simplesmente não se detém para analisar o texto assim profundamente e ver o que está dizendo de fato. Agora, o pessoal começa achando que isso aqui falando de crente. Então, começa dizendo, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Aí dá o problema, porque ele peca, né? Mas ele não quer admitir que não seja crente. Então, aí estamos assim, entre uma pedra e um lugar duro, né? Então, o que você encontra geralmente nas Bíblias, aqui em cima, em vez de não peca, que aliás é exatamente o que o texto diz, você vai ler assim, não vive pecando, não vive em pecado, coisas desse tipo. Porque eles fazem de siri para contornar o que eles acham ser um problema assim desagradável. Não querem admitir primeiro que não são crentes, não podem depois dizer que não pecam. Aí acontece que a forma gramatical aqui é exatamente a mesma, lá em cima não peca, cá embaixo não toca. Nenhuma Bíblia que eu já vi coloca não vive tocando cá embaixo. Ninguém gosta disso. Então todo mundo coloca corretamente cá embaixo não toca. A questão é simplesmente perguntar quem é nascido de Deus. Ninguém aqui nasceu de Deus quando nasceu do ventre da mãe. Então você nasceu de Deus, se é que nasceu quando? Quando se converteu. Mas você antes de se converter era o que é? No meu caso, Gilberto. Depois que me converti, eu continuo sendo Gilberto. Eu era antes, sou depois. Então o que você tem que nasceu de Deus? Se é que nasceu. Não, é aquilo que você sempre foi. Então o que você tem agora que nasceu de Deus? Exatamente o que nós chamamos em termos teológicos o novo homem, a nova natureza. Está no texto isso. É o Espírito Santo na gente, só que, obviamente, o Espírito Santo é muito maior do que aquele pedacinho que está na gente. Quer dizer, o Espírito Santo na gente, mas ele não está só na gente, tá? Então, mas é no Espírito Santo na gente que Satanás não pode tocar. Agora, o problema todo é que não somente tem um Gilberto novo, mas tem um Gilberto velho. Esse velho não acabou ainda, infelizmente. E no velho, Satanás sabe tocar, sim. Depois você pergunta, o que seria esse tal de tocar? Tentação para o mal não pode ser, porque Satanás tentou o próprio soberano encarnado aqui na Terra. Mas preciso esclarecer que, no meu entender, tentar não é demonizar. A demonização atinge a pessoa. Agora, uma tentação é meramente uma proposta, é uma sugestão que é oferecida. Você não tem que aceitar a tentação, você pode rejeitar. Então você não é atingido, é uma coisa ainda do lado de fora. Então, Jesus nunca foi demonizado porque não havia nada nele que Satanás podia tocar. Nós somos demonizados porque, infelizmente, tem coisa na gente que dá para tocar. Mas depois,
Na palavra do próprio Senhor Jesus, Satanás invadiu a mente do apóstolo Pedro. Se pode fazer com Pedro, como que não faz com a gente também. Na palavra mesmo, Satanás atingiu o corpo do apóstolo Paulo. Se pode atingir Paulo no corpo, como é que não pode atingir a gente? Então, esse negócio de tocar não se resolve com a pessoa inteira do crente, que é uma mistura de velho e novo. A solução é exatamente atentar para o que você tem que nascer de Deus. É só a nova natureza. E nessa nova natureza, o maligno não toca no Espírito Santo na gente. E a dificuldade é que nós aqui não passamos o tempo todo submissos ao Espírito Santo. Eu, pelo menos, não. Talvez você, mas eu não, infelizmente. Enquanto você viver realmente submisso ao Espírito Santo, nunca o inimigo vai conseguir, assim, coisa maior, como você vai atacando, claro. Mas agora, no momento que alguém se vende ao pecado, sai de perto, que aí Satanás tem ação livre. Essa ideia de que crente não pode ser possesso também procede de uma tradução lastimável. A nossa Bíblia está cheia de possesso, só que no texto grego nunca jamais acontece esse vocábulo possesso. Tem duas maneiras no texto do Novo Testamento de tratar do assunto de demonização. Exatamente o vocábulo demonizar, daimonizo. Agora, curiosamente, em português, então, o nosso vocábulo demônio vem exatamente de uma transliteração do grego. Em grego é daimônio, e é D-D-I-E-M-O-M-M-O-O. Então, isso é perfeitamente normal, todas as línguas fazem isso, nós pegamos vocábulos emprestados de outras línguas, toda língua faz isso, é perfeitamente normal. Então, que se fizesse isso com o substantivo demônio, beleza, eu só gostaria que tivessem feito a mesma coisa com o verbo, que não fizeram. Tivessem feito a mesma coisa com o verbo, nós teríamos na nossa Bíblia o verbo demonizar, daimonizo, demonizar. Não. Ou, em raras vezes, você encontra endemoninhado, ou então possesso. Acho que é mais em Mateus que você encontra a frase ter espírito imundo. Então, essa frase você encontra ou é ter espírito imundo, ou então ser demonizado. Essas duas maneiras que você acha de tratar do assunto. A dificuldade que eu mesmo tenho com o vocábulo endemoninhar é o prefixo em. Esse prefixo em despista o raciocínio. Porque se alguém é endemônio, quer dizer, então tem demônio dentro, né? Endemônio, demônio. Aí vai aquele negócio possesso. Também, possesso já faz lembrar de posse. E aí a ideia que vem na cabeça é de propriedade. Aí vem o raciocínio. Se o crente é propriedade de Deus, não pode ao mesmo tempo ser propriedade de Satanás. 2 mais 2 são 4. Logo, então, o crente não pode ser possesso. Não funciona. Não é isso. Não é questão de propriedade. É questão de influência e até, quer dizer, no final, a picada de controle, mas não de propriedade. Então, mais uma vez, nós temos uma tradução falaz que acarreta um sem fim de problemas. Eu já ministrei em igrejas de pelo menos 25 denominações diferentes neste Brasil. Só tem 2 estados que não ministrei ainda, Mato Grosso do Sul e Amapá. Eu tenho andado em tudo quanto é coisa. E eu fico observando. Eu tenho realmente pena, quer dizer, nas igrejas são denominações que, ao menos, acham que estão expulsando demônio, lidam com a questão de alguma forma, sempre dizem nessas igrejas que crente não pode ser possesso. Aí, isso coloca os coitados numa fria danada.
que ele está sendo atacado, ele sabe muito bem que está sendo atacado, mas ele não pode abrir o bico, não pode procurar ajuda. Porque se ele for alguém, está sendo atacado, então você não é crente. E crente não pode. Aí o coitado fica simplesmente. E depois, aí ele fica na dúvida, mas será que eu nem sou crente? Crente não pode, eu estou sendo atacado, como é que... É um horror de sofrimento que essa ideia improcedente, antibíblica, tem provocado assim no meio evangélico nesse país. Coisa lamentável e totalmente desnecessária. Só para fechar a questão, veja o que está em Efésios 6. Efésios 6, a partir do verso 10. No demais, irmãos meus, aí é o texto original mesmo, então, meus, no caso, é Paulo, o autor do livro, falando, fortalecei-vos no Senhor e na força do poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Atenção agora, porque não temos, esse verbo temos, primeira pessoa plural, fatalmente incluindo o próprio autor, no caso o apóstolo Paulo. Então, o próprio apóstolo Paulo está na briga, ele não está isento por ser apóstolo. Não temos que lutar, diz aqui, mas no texto não tem nada de verbo lutar, é o substantivo luta livre, ou então luta greco-romana. Então, a nossa luta livre não é contra a carne e sangue, e sim contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade, quer dizer, um exército de demônios. Diz aqui o Espírito Santo, através do apóstolo, que nós, inclusive o próprio ele, apóstolo, estamos em luta livre com o demônio. Luta livre, você sabe, que é dois homens atracados, totalmente violento, totalmente físico, para ver quem que joga outros. Antigamente era até a morte, hoje em dia é só para pregar os ombros no chão, aí você ganhou. Ora, se nós estamos em luta livre com o demônio, como é que alguém chega e diz, quer dizer, não, você não, demônio não te toca? Não dá, não procede. Vamos agora a um caso bem diferente. Falei mal, Marcos 16 e 15. (15 a 18). Exatamente o soberano, depois da sua ressurreição, dando a grande comissão segundo Marcos, que nós geralmente reservamos essa frase para a comissão que está em Mateus. Mas vamos ver aqui. Eu vou começar pelo verso 15. Disse-lhes, Jesus falando aos discípulos, ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Agora atenção. Estes sinais seguirão. Você não tem que ir atrás. Os sinais vão atrás de você. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. A Bíblia Fiel diz, pegarão nas serpentes. Eu traduzo melhor, assim imagino, removerão serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e ficarão sãos. Eu quero me ater aqui às cobras. Peçonhentas, no caso.
como já expliquei, só tem 3 manuscritos gregos no mundo que não trazem estes versos. Então, fatalmente, Marcos escreveu estes versos e Jesus falou isso aqui mesmo. Talvez 2% dos manuscritos acrescentam indevidamente aqui, pegarão serpentes nas mãos. Tem 2% dos manuscritos que dizem nas mãos. E alguma Bíblia ainda, alguma tradução ainda traz isso. Indevidamente. Mas tem uma seita nos Estados Unidos que leva exatamente a pé da letra isso ali, e eles manejam, eles pegam na mão cobra cascavel. E eles creem que se você está cheio do Espírito Santo, a cobra não te pica. Se a cobra te picar é porque você não estava cheio do Espírito Santo. Duplamente ruim, né? Porque ainda está condenado. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Tá russo, não? Eu respeito esse pessoal porque eles estão sendo sinceros. Eles estão sendo sinceros, estão procurando levar o texto a sério. Só que, infelizmente, estão se atendo a uma coisa que não é a palavra de Deus. Que esse acréscimo aqui nas mãos, já disse, 2%, e esse 2% é daquela qualidade que a gente já comentou. Nesses dias eu vi um noticiário, alguém morreu lá, picado por cobra. Mas as serpentes, por favor. Vamos a Lucas 10. Lucas 10, 19. Os 70, Jesus mandou de 2 em 2, agora eles voltam, estão cheios de alegria. Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Beleza. Aí, verso 18, Jesus dizendo: eu observei Satanás cair do céu como relâmpago. Essa colocação, aliás, é interessantíssima. Quando é que Jesus observou aquilo? Só Jeová Filho antes da encarnação. Fatal. Que quando Satanás caiu foi acolá. Colocação interessante essa. Eu observei. O verbo é observar mesmo assim. Eu estava vendo. Mas não é o que eu quero aqui. Vamos lá. Verso 19. Eis que eu vos dou. Vai aí 97,5% dos manuscritos. Eu vos dou, a sua Bíblia, alguma Bíblia diz dei no passado, mas esse dei é em cima desses poucos manuscritos de qualidade objetivamente inferior. O que o Jesus falou foi dou, presente. Eu vos dou a autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu quero aqui as serpentes e escorpiões. Jesus diz: eu vos dou a autoridade para pisar serpente, no caso cobra peçonhenta, e escorpião. Agora, o que será que Jesus quis com cobra e escorpião? Obviamente não está comentando os bichos e os insetos. Você não precisa de poder do alto para você esmagar um escorpião. Basta um chinelo. Qualquer um mata. Você pode até fazer descalço se for rápido. Eu recomendo ser rápido. Melhor chinelo. Melhor um chinelo. Né? Mas ninguém precisa da ajuda de Deus para você matar um escorpião, inseto. Não, claro que não. Não é isso. Cobra, eu prefiro uma bota. Mas com pedaços de pau você mata uma cobra. Não precisa da ajuda de Deus para você matar uma cobra, assim, literalmente é a cobra. Então, obviamente, Jesus aqui não está comentando bicho e inseto. Está comentando o que então?
O próprio Jesus chamou certa gente acolá de raça de víboras. Você sabe o que é uma víbora? É uma cobra peçonhenta. Vocês são de vosso pai o diabo. E o diabo é o quê? A antiga serpente. Se o teu pai é uma cobra, você é o quê? Uma cobrinha, não? Eu entendo, pois, que quando Jesus aqui fala em cobras, serpentes, ele está falando exatamente em seres humanos, tipo os fariseus, aquela gente nos medalhões, que se venderam ao mal. Alguém se vendeu a Satanás, se vendeu ao mal, está a serviço do mal neste mundo. Isso aí é uma cobra peçonhenta. E o escorpião, então? Como o ser humano, por ser criado à imagem do Criador, assim na sua essência, é maior do que o ser angelical, tanto que foi isso que levou o Lúcifer a se rebelar. Imagino que os escorpiões sejam ou demônios ou humanoides, isto é, cria de demônio com mulher. Isso existe hoje. O que levou ao dilúvio de Noé está no texto, e o próprio Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, será no dia da vinda do homem. E eu acho que estamos perto. Como aqui, voltando agora a Marcos, no verso 17, já falou cabalmente nos demônios, expulsarão demônios, tendo que aí vai os escorpiões. Então sobrou aqui, pegarão em serpente. Serpente aqui, no meu entender, são seres humanos vendidos ao inimigo. Agora, o verbo aqui traduzido pegar é um verbo de a área semântica até ampla. Quer dizer, esse verbo é utilizado numa boa variedade de contextos diferentes. Um dos usos comuns e normais do verbo é exatamente o tipo de pegar que faz gari com um saco de lixo. O gari passa na tua rua pegando um saco de lixo. Para que ele pega no saco de lixo? É para abraçar, é para levar em casa. O que ele faz com o saco de lixo? Geralmente tem um caminhão e joga no caminhão. A ideia toda é remover, levar para longe. Então, para achar um vocábulo só, para não ficar aqui com uma frase assim como um gari joga um saco de lixo, então, remover. Então, a tradução que eu dou exatamente, removerão serpentes, entre aspas, para entender que não estamos falando do bicho literalmente. Como já disse, eu respeito esse pessoal lá nos Estados Unidos que pega em cascavel, eles estão levando o texto ao pé da letra, conforme são sinceros, só que estão equivocados. E uns e outros morrem antes da hora, não é preciso. 1 Coríntios 11, em verso 10. Lendo agora esta Bíblia outra vez. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Só que as duas palavras sinal de estão em letra itálica, que é uma lealdade de quem preparou para com o leitor, para que o leitor saiba que essas duas palavras, sinal de, não estão no texto. Então, é um acréscimo que os tradutores fizeram assim, acharam por bem, mas que não está no texto. E no caso aqui não deveriam ter acrescentado. Isso foi uma iniciativa lamentável. E o poderio aqui, de fato, é a autoridade. Então, diz aqui, a mulher deve ter sobre a cabeça autoridade por causa dos anjos. O que está em jogo aqui, no meu entender, não é o problema de mulher colocar chapéu na cabeça ou véu na cabeça.
afim, etc. e tal. Sim, o texto fala dela estar coberta, porque isso é outro assunto. Mas aqui, no meu entender, não está falando disso. O que um anjo quer saber se você tem chapéu na cabeça ou não tem? O que o anjo tem? Tem nada a ver. Isso aqui, por causa dos anjos. Então, o que o anjo tem a ver com esse negócio? Não é se você tem chapéu na cabeça ou não tem. Não. É outra coisa. Remonta ao próprio momento da criação. Por que o Criador criou a mulher? Como auxiliadora competente para o homem. Era para auxiliar o homem. Partindo da declaração do Senhor Jesus, certo momento, quando os saduceus, que não criam sequer na ressurreição, vieram com aquela coisa estúpida de são como os anjos no céu, não casando nem dando um casamento, e uns e outros têm deduzido dali que anjo não tem sexo, não tem gênero. É improcedente essa colocação. Sempre que anjo materializa, se apresenta na forma de ser humano na Bíblia, sempre é macho, sempre, homem, nunca mulher. O que provocou o dilúvio é que certos Bene Ha-Elohim, que em Jó fatalmente seres angelicais de alta patente, começando com o chefe deles antigamente, que era Lúcifer, que ainda tem acesso lá perante o trono, eles abandonaram a sua condição para tomar mulher e produziram então essa raça misturada, os Nefilim, humanoides, quer dizer, cria de demônio com mulher. Só que naquele tempo os seres humanos eram muito maiores do que hoje, porque com o firmamento que filtrava os raios do sol, então filtrava os raios infravermelhos e ultravioletas e coisas. Então, a vida cá embaixo era muito mais fácil antigamente, antes do dilúvio, do que agora. Isso é outro assunto. Mas se os anjos são machos, mas não tem fêmea, quer dizer, não tem anja, e não nasce anjinho de qualquer espécie. Então, a fêmea da nossa espécie exerce um fascínio todo especial nos demônios, porque eles não têm fêmea. Então, eles olham para as nossas fêmeas e... Eita, coisa boa! Não? Por causa dos anjos. Eu entendo que o que o Espírito Santo está dizendo aqui é que mulher precisa de proteção da autoridade masculina como proteção contra os demônios, no caso. Eu tenho pena, na verdade, das feministas assim, dessas assim, que rejeitam peremptoriamente qualquer tipo ou espécie ou sombra de autoridade masculina. Coitadas. Estão pedindo o demônio. E qual é o demôniozinho que vai rejeitar? Não, eu digo que qualquer uma dessas feministas fatalmente é demonizada. Não tem escapatória. Rejeitam qualquer proteção. Você disse que não tem casa vazia. Não há casa vazia. Também não. Então, no Antigo Testamento também coloca claramente que mulher casada está debaixo da proteção espiritual do marido, mulher solteira do pai. Então está lá. Se o marido ouve a esposa assim se comprometendo com o juramento, ele pode fazer ou desfazer. Ele pode deixar em pé ou não, quer dizer, ele tem autoridade. Filha, e a mesma coisa. Agora, você sabe, como eu também sei, que tem marido que não serve, tem pai que não serve, quer dizer, às vezes a proteção masculina que deveria existir não funciona. Quer dizer, é um toldo totalmente furado. Então eu digo, no caso assim de uma mulher
que sente que está sem proteção, que casado o marido não serve, então solteiro o pai não serve. Então procure um servo de Deus e peça para orar por você, que se dar essa proteção. Isso existe, eu entendo assim. Agora, ficar ao mercê do demônio não é negócio, eu não recomendo. Então, tem muita pessoa sofrendo, muita mulher sofrendo desnecessariamente, outra vez por causa de uma tradução improcedente, uma tradução falaz. Não é problema de sinal, não é se você tem chapéu na cabeça. Você tem que ter autoridade e proteção masculina. No caso de mulher, quer casada, quer não. Oi? O senhor falou então que materialização de anjos de Deus é só na figura masculina? Unicamente, na Bíblia. Então, se houver alguma coisa do tipo de figura feminina, o senhor já afirma que é demônio? É a primeira hipótese. E a probabilidade de errar na hipótese é muito pequena. Olha, não é meu assunto aqui. O que tem disso aí não está no gibi. Eu vivi 3 anos e meio em João Pessoa. Como é aquele município ali perto é Santa Rita, nós temos uma cidade em Santa Rita. Eu fui levado certa feita para a igreja presbiteriana que tem lá em Santa Rita, falando sobre guerra espiritual, se bem que naquele tempo eu entendia bem menos do que hoje. E após uma vez, o pessoal sempre saía da igreja e vinha para a casa de uma das irmãs da igreja, que ficava exatamente perto do ponto final do ônibus. Quer dizer, se a gente ia de ônibus, o ponto final era exatamente do outro lado da rua, a casa daquela irmã, e o pessoal ficava na casa dela aguardando o ônibus chegar, que era de 20 em 20 minutos, 30 em 30. Então. E a dona da casa, que nunca havia casado, me procura isoladamente e diz, ela criou esperança porque eu estava falando de uma coisa que nunca ela tinha escutado na igreja antes. E ela me conta que ela com 40 e tantos anos de idade, diz que desde que ela tinha 15 anos de idade, cada noite vinha um demônio para o quarto de dormir dela, materializava e fazia sexo com ela, toda noite. Ela nunca criou coragem de falar com ele. Já pensou, você vai chegar ao pastor, pastor, sabe, eu tenho um problema. Não iria dar muito bem, né? Coitada. Eu meramente interditei a casa, demônio aqui nunca mais, e a partir daquele dia nunca mais também ela teve esse problema. Mas ela nunca achou coragem de falar com ninguém na igreja, que ninguém entendia nada e não iria também entender, ia provavelmente expulsá-la da igreja. Eu falei isso depois em sala de aula, lá em João Pessoa, o Betel brasileiro, você sabe que mulher para cá e homem para lá, e sala, 20 mulheres, eu falei do caso, 3 ou 4 levantam a mão, minha irmã é assim, minha tia é assim. Famílias evangélicas, calcule então você o que acontece lá fora no mundão. Calcule só. Não é meu assunto. Deixa para lá, porque senão... creia, a autoridade masculina para a mulher é importante. Prosseguindo. 1 Timóteo 3:11. Lendo agora outra vez esta Bíblia, que é fiel. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, Acontece que o vocábulo grego aqui é mulher, sendo que mulher pode ser tanto fêmea como esposa. Então, quanto ao vocábulo, é possível traduzir esposa. Assim como em português, nós falamos, tem mulher fêmea e tem mulher que é casada com alguém. Então, usa-se o vocábulo de formas variadas.
Só que neste contexto não tem nada, não é as esposas do diáconos, como o pessoal muitas vezes imagina. Você vê bem com aqui, começa no verso 2. Convém aos episcopos, quer dizer, os bispos aqui diz, que seja irrepreensível, que vai aí as qualificações para que alguém querendo ser bispo, episcopos. Aí vai, verso 8. Da mesma sorte, e essa expressão da mesma sorte coloca isso aqui, é um paralelismo. Então o verso 8 é paralelo gramaticalmente com o verso 2. Então lá no verso 2 você tem os bispos. Então, tratando de forma paralela, vem aqui agora os diáconos. Da mesma sorte os diáconos. Aí vai honesto, Verso 11. Da mesma sorte as mulheres. O verso 11 é paralelo ao 8 ao 2. Então, as mulheres aqui é um ofício na igreja, assim como bispo e diácono. Certas igrejas, tipo a luterana, por exemplo, tem diaconisas, assim como tal, quer dizer, declaradamente mulheres que são reconhecidas e declaradas diaconisas. Como o vocábulo mulher é muito ambíguo, eu recomendo, já que alguém já está usando diaconisa, por que não? É o tipo da coisa. Faz uma falta triste nas nossas igrejas a falta de uma categoria de mulher reconhecida para ajudar com o assunto de mulher. Tem assunto, por favor, tem assunto que homem não deve tocar. Tem coisas que simplesmente não convém. É preciso que tenha mulheres espirituais, experientes, de confiança, para ficar aí à disposição das outras para ajudar com essas questões que não é bom homem tocar. E faz uma falta triste isso aí. Não existe. Na maioria das nossas igrejas não existe essa função, esse ofício, esse cargo. Não existe. E pagamos um preço alto por essa falta. Porque o que tem então de homem, de pastor que se deu mal, não, melhor não falar. Outra vez, nós temos aqui uma tradução falaz que tem levado a prejuízo visível na vida da igreja. A igreja precisa de mulheres reconhecidas, às quais as outras podem recorrer para ajuda em certas coisas que não é bom o homem tocar. Outro assunto que não deixa de ser meio importante. Marcos 10. Eu estou procurando aqui trazer coisas que fazem diferença realmente, para não se comentar um sem fim de outras traduções que não são tão felizes assim, mas que também não faz tanta diferença. Mas aqui são coisas que fazem alguma diferença. Marcos 10. Verso 13. Tem outros textos também parecidos, paralelos, mas aqui já servem. Traziam-lhe criancinhas para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se, não gostou nem um pouquinho. Indignou-se e disse-lhes: deixai vir as criancinhas a mim, e não as impeçais. Porque agora, diz aqui a fiel, e muitas outras Bíblias também dizem, porque dos tais é o reino de Deus. Má tradução, é de tais, que muda bastante a questão. Prosseguindo, só para ver o que está no verso que segue. Em verdade, vos digo que
qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Vem cá, moço. Aí da manhã você está frito, porque você não se converteu menino, né? Você já era... Então, se tem que ser como menino, quem se converteu já grande, tchauzinho, lamento. Obviamente, é uma tradução improcedente. O que se deve entender aqui, você tem que entender que o verbo receber foi eligido. Então, é como menino recebe, ou como criancinha recebe. Como faz criança? Criança é literalista, não? Se o pai fala que a lua é de queijo, rapaz, a lua é de queijo, fim de papo, o pai falou. Então, depois é que nós, quando vamos crescer, nós aprendemos a ser assim. Mas criança falou, tá isso. Temos que receber como uma criança recebe, literalmente. Mas voltando agora aqui, porque de tais. Agora você traduz erradamente dos tais, dá até a ideia de que toda criança é salva. Existe essa doutrina. Eu não acho na Bíblia, mas... Vem cá, pense um pouco. Se cada bebê que nasce é fatalmente salvo, nós devíamos matar já, não? Você deixa essa criança crescer para depois se perder e passar a eternidade no inferno, moço? Mas isso é uma perversidade muito grande. Você vai deixar a pessoa crescer para se perder e... Não, mata logo para que vá para o céu, por favor. Você não quer matar... Então... Não é dos tais. É de tais. Você tem que receber como a criança recebe. Agora, o que Deus vai fazer com as criancinhas que morrem é problema dele, não é problema meu. Se o texto não diz, eu também não vou dizer, por favor. Agora, essa tradução dos tais tem realmente levado a consequências indesejáveis em muitas igrejas. Pessoal, se dá mal. Agora, a questão aqui em Mateus 21:5, a gente já comentou. A versão fiel, lastimavelmente, coloca Jesus em cima de 2 animais. Não precisa. Vamos agora pular para Mateus 6, e verso 22. Mateus 6, 22. Eu vou ler como está aqui na Fiel, para então corrigir. Você veja, pode ver que eu vivo corrigindo a Fiel. Ok. A Fiel é menos mal do que algumas outras, mesmo assim a gente tem que ir corrigindo. Eu vou ler como está aqui. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há, trevas, aqui eu apaguei e tal, quão grandes serão tais trevas. Agora, no texto, o vocábulo olho é singular. Então, dizendo o Senhor Jesus, que aqui está falando, a candeia do corpo é o olho. Os tradutores aqui, e também não é só esta Bíblia, outras Bíblias também fazem a mesma coisa, não entendendo o que Jesus estava dizendo, assim, oficiosamente acharam de auxiliar o Senhor Jesus um pouco, como Jesus não sabia que nós temos 2 olhos, então colocaram 2 olhos. Mas vem cá, Jesus não sabia que nós temos 2 olhos?
Se ele sabia que nós temos dois olhos, e se ele falou olho, ele fez porque tinha por que fazer. Não foi à toa. E nós deveríamos respeitar ele e procurar saber por que ele escolheu só um e não dois. Me parece perfeitamente óbvio que Jesus aqui não está falando dos nossos olhos, assim, que nós temos aqui, visíveis. Ele está falando exatamente do olho verdadeiro, e o olho verdadeiro é a maneira em que você interpreta as coisas. É esse aí o teu olho. Um horror de coisas está aí batendo aqui no olho e até batendo também lá atrás. Está aí lá fora, está milhares de folhas e grama. Normalmente a gente não para. Está aí um horror de detalhes, mas nós normalmente não paramos. Está aí, está verde. Só vamos assim parar se ver. Oh, aí tem alguma coisa. Se eu estou com fome, aí aparece um coelho, ipa, aí tem comida. Então a gente atenta, mas tem que interpretar. Exatamente o que está também em Tito 1:15. Tito 1:15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. A mesma coisa que Jesus fala aqui. Você sabe perfeitamente. Se tem duas pessoas, uma pessoa é inocente e uma pessoa é pervertida, estão observando o mesmíssimo acontecimento, a mesmíssima cena. Essas duas pessoas vão dar uma interpretação totalmente diferente àquilo que estão vendo. O fato é um, mas vão interpretar de forma diferente. Por que? De onde vem essa interpretação diferente? É do olho, da cosmovisão, da maneira em que interpretam as coisas. E a pessoa pervertida vai interpretar tudo de forma perversa. E quando alguém interpreta tudo de forma perversa, o que tem na mente? 100% de perversidade. É isso que Jesus está envolvido. Se o teu olho, se a maneira que você interpreta é perversa, então você está cheio de perversidade. A candeia do corpo é o olho, a maneira que você interpreta. De sorte que, se o teu olho for bom, você dá uma interpretação sadia às coisas, então você fica cheio de sadio. Isso a gente vê muito na prática, assim, pelo olhar da pessoa. Quando a pessoa lança assim, aquele olhar... Você já vê a alma no olho, né? A atenção dela. Oh, claro. Alguém disse que o olho é a alma... É espelho da alma. Um olhar malicioso. Você pode ler muita coisa só no olhar do outro, com toda e absoluta certeza. Então, diz aqui, todo o seu corpo, todo o seu ser fica cheio de luz, se você tiver olho bom. Já o outro interpreta tudo de forma perversa, cheio de perversidade, não tem jeito. Tudo escuro. Eu não gosto muito de ter misericórdia de certos tipos, mas a gente precisava aprender assim, de ter um pouquinho de misericórdia. Porque às vezes, certos tipos que nós gostaríamos até que Deus matasse, que são totalmente perversos. Mas a dificuldade é que o olho dele é perverso, então estão cheios de escuridão, perversidade. E como é que eles vão sair dali?
Não tem. Quer dizer, eles sozinhos não têm como escapar. Só alguém de fora chegando e ajudando, se ele aceitar ajuda. Mas assim, sozinho ele está condenado. Não tem por onde. E a gente poderia ter um pouquinho de pena dessa gente. Porque, sim, eles têm culpa. Eles chegaram lá porque a sequência de decisões que tomaram, coisa e tal. Mas uma vez que estão lá, coitados, estão presos. E aí o remédio é o texto que nós lemos anterior dos meninos. Porque Paulo fala, sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Sim. Ele tem que receber ajuda, remédio, assim que Aí não dá, que remédio não... O menino não gosta de remédio, né? A analogia não foi feliz. Né? Prosseguindo, nós temos um outro caso. Eu não coloquei aqui um único texto, porque são dúzias de textos. Infelizmente, esta Bíblia, como também geralmente todas elas, não entendem que Sheol em hebraico e Hades, ou Hades em grego, não são o lago de fogo. Mas, quando na sua Bíblia fala inferno, o que o pessoal geralmente entende por inferno é o lago de fogo. É o paradeiro final. Só que, com pouquíssimas exceções, nunca acontece isso nas nossas Bíblias. A Bíblia muito pouco comenta o lago de fogo. Sheol e Hades têm a ver com a mesma coisa. É a sala de espera, a casa de detenção intermediária entre a morte física e o juízo final e depois o paradeiro eterno. E até o tempo do Senhor Jesus, entendemos que Hades tinha dois lados. Está aí em Lucas 16. Aquele homem rico e o mendigo Lázaro, que era colocado aí à porta, aí os cachorros vinham lamber assim as chagas e tal e tal. Aí os dois morrem. E o Lázaro para no seio de Abraão. E o rico para do outro lado em tormento. Aí você se lembra que o rico clama, ele vê Abraão do outro lado. Pai, Abraão, manda lá. Tá vendo? Mesmo lá embaixo, ele ainda está querendo achar que é melhor do que o coitado do lado. Manda lá. Aí, Abraão, lamento muito, rapaz, mas existe um terrível abismo entre o teu lado e o meu lado e não há como ninguém transpor esse abismo. O abismo não está entre Hades e o nosso mundo, é lá dentro, entre os perdidos e os salvos. O seio de Abraão também é chamado de paraíso. Assim que Jesus, assim, na cruz, com aquele malfeitor arrependido, Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Isto é, no seio de Abraão, isto é, a metade de Hades, que é dos santos. Jesus ficou lá, por um tempinho. Sempre no Antigo Testamento fala-se Sheol, exatamente isso. Então, muitas vezes a tradução vai como cova, mas nunca colocam geralmente o nome. No caso aqui, eu entendo que nós havemos de transliterar o nome e no Antigo Testamento colocar Sheol e no Novo, Hades. Ou como o H em português não se pronuncia, nós escrevemos com H, mas acabamos assim engolindo e sai Hades. Mas escreve com H, por favor. Unicamente no livro de Apocalipse você encontra a frase Lago de Fogo. Unicamente. Apocalipse
Em Mateus 25 e 41, você tem uma referência velada. O Senhor Jesus falando. 25, capítulo 25 e verso 41. É o juízo. Então o rei está lá, os bodes de um lado, as ovelhas do outro lado. As ovelhas do lado direito, bode do lado esquerdo. Aí verso 41, então dirá também à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, atenção, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, essa expressão fogo eterno é o lago de fogo, só que não tem o vocábulo lago aqui, meramente o fogo eterno. O Senhor Jesus, e se a memória me serve unicamente, ele utilizou um eufemismo para dizer respeito ao lago. Então, você encontra na boca do Senhor Jesus a palavra Geena, que no contexto, obviamente, tem a ver com o lago. Você vai achar isso em Mateus 10 e 28, 23 e 23, Lucas 12 e 5, e até mesmo em Tiago 3 e 6. Geena era eufemismo para o lago de fogo, assim entendo. Mas, fora isso, no Antigo Testamento você encontra Sheol e no Novo Hades, que é a casa de espera dos finados, os espíritos aguardando o juízo. Agora, já que estou tratando do assunto, pensando em Lucas 16, o rico perdido já estava sofrendo. Isso tem dado nó na cabeça de uns e outros, porque como é que o homem já está sofrendo antes do juízo? Mas vem cá, nós aqui não temos assim prisão preventiva, não existe isso. O que acontece quando alguém sofre prisão preventiva? Ele vai parar aonde? Vai parar na cadeia, não para? Na cadeia. E lá na cadeia ele tem assim, ele recebe trato privilegiado. Está lá no meio dos bandidos. Ele já está sofrendo. Já está sofrendo tudo que os condenados estão sofrendo. Prisão preventiva. Olha, é só parar e pensar um pouco. Quem mandou o rico, no caso lá em Lucas 16, quem mandou o rico para o lado dos maus? Quem mandou? Deus. E por que Deus fez isso? Porque ele já sabia qual seria a sentença final. Quer dizer, no momento que alguém morre, o seu paradeiro já está definido. É ou para lá ou para cá. Prisão preventiva. Hades é prisão preventiva. Mas se você está condenado, você já está sofrendo. Eu entendo, sem poder fechar a questão, que quando o Senhor Jesus ressuscitou, eu entendo que ele esvaziou o lado dos santos, quer dizer, o seio de Abraão. Por que eu digo isso? Porque Paulo diz que ele até queria morrer, porque ele morrendo estaria imediatamente com Jesus. Mas ele diz, não, vocês precisam de mim um pouquinho, então infelizmente eu vou ter que ficar aqui mais um tempo que vocês estão precisando. Mas se ele então morrendo vai para Jesus, então é porque ele não vai para Hades ou Hades, porque Jesus não está em Hades, Jesus está à direita do Pai. Mas são poucos os textos e não dá para fechar a questão, sim? Só questão que eu analisei muito na tradução, e tem pessoas que criticam muito traduzir como Hades e Geena, mas quando nós olhamos Mateus 16, 18, Jesus diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e os portões do Hades não subsistirão diante dela. Então, sendo que Hades vem de Eidos, ou mundo invisível,
será que Hades já não começa no mundo invisível das trevas que está ao nosso redor, chegando até lá? Bom, Então, seus portões estão, eu estou evangelizando e derrubando os portões do Hades, adentrando no território inimigo. sim, ou dando chance aos perdidos sair daquela situação e passar para cá, para a vida. Porque, normalmente, as pessoas que estão debaixo do domínio de Satanás, se não acontecer alguma coisa para alterar essa condição, estão condenados, quer dizer, vão morrer condenados e tchau. Doutor Gilberto, por que o Senhor Jesus está dentro? Fala. Por que o Senhor Jesus, reiteradas vezes, sempre alertou? Não se preocupe com essa primeira morte, mas com a segunda morte. É a segunda que resolve. Inclusive, até na ocasião que o jovem ia sepultar o seu ente lá, ele foi até irônico naquele momento. Mas deixa lá os mortos-vivos sepultarem os mortos-mortos. Exato. A questão é a segunda morte. Mas se as portas do Hades não prevalecerem, Não vão resistir, é a melhor tradução, realmente. existirão Nós que estamos atacando. sim, mas do Hades está quem já morreu. Sim. E aí, como que a gente vai evangelizar quem já morreu? Não, é aquilo que ele já tocou. Quer dizer, a questão é que você traça seu destino aqui. Então, por que o rico parou do lado? Porque ele parou lá por aquilo que ele era aqui. Então, as pessoas aqui já estão determinando para onde vão. Então, é nesse sentido, nós temos que ajudar as pessoas antes de passar pela porta. Passou pela porta, tchauzinho. Eu penso que nesse caso aí já é uma alusão a uma questão do domínio. Desde já, ou nós estamos sob o domínio da Jerusalém Celestial, ou sob o domínio Sim. das portas do Hades. Não acontecendo alguma ajuda. Vamos lá? Essa questão aí eu tenho entendimento também, irmão Gilberto, assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas o inferno pode entrar dentro da igreja. O Satanás entra. Então ele começa a se perder e se as pessoas... Isso é interessante de frisar pelo seguinte, nós estamos aprendendo aqui a autoridade da palavra. Se a igreja não está cheia de autoridade, o inferno prevalece. É verdade. Quer dizer, Satanás prevalece. O reino das trevas. Mas essa passagem aí não é de inferno, é de Hades. Bom, eu estou vendo que isso aqui está dando pano para manga. Vamos, vamos assim prosseguir, porque senão... mas é um assunto que realmente pede... Pois não? Porque os anjos que praticaram aquele sexo ilícito em Gênesis 6, Pararam em Tártaro, que é outra coisa. mas Pedro diz, é um verbo, foram tartarizados. Então, Tártaro é ou não um lugar? É um lugar. Fatalmente estão na prisão. E a segunda questão é que os demônios do Gadareno pediram para não serem lançados no abismo. É outra coisa. O abismo é uma outra coisa. Será que o abismo entre o rico e Abraão... Não, não é a mesma coisa. Absolutamente. Não é, absolutamente. Mas não é o meu assunto aqui. Eu não deveria ter entrado nisso. Vamos correndo aqui. A dificuldade são questões palpitantes e podemos até pular o 11. Só coloquei ali pelo seguinte: você vê 3 manuscritos de má qualidade, diz Magdan, que não existe, isso é uma ficção. 1750 manuscritos diz Magdala, que é o lugar de onde veio a Maria Madalena, só que em português a gente engole o G e fica Madalena, mas na verdade seria Magdalena, do lugar é Magdala. Só isso.
Eu fico assim ligeiramente chateado com esse pessoal. Segue 3 manuscritos ruins contra mim. Não, deixa para lá. Vamos prosseguindo aqui. Lucas 3:5. Lucas 3:5. O senhor seria favorável a traduzir Hades, Geena? Sim. 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 Lucas 3:5. Aqui uma citação do Antigo Testamento. Segundo o que está escrito no livro, nas palavras do profeta Isaías, que diz: uma voz clamando no deserto. Ou, aliás, é o dia de preparar no deserto o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. Eu quero agora o verso 5. Esta tradução diz: todo o vale se encherá, e se abaixará todo o monte, outeiro, os caminhos tortuosos, o que é tortuoso é endireitado, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Agora, essa tradução improcedente tem dado margem a muita chacota, pessoal, assim, zombando do texto. Todo vale, todo monte. Então, a bola vai ficar assim, uma bola de gude, assim, totalmente lisa, de fora a fora. Tradução lastimável também no Antigo, lá em Isaías, não é vale, é ravina. É uma palavra específica que significa uma ravina. É aquela coisa, uma coisa que a água cortou. Geralmente os lados são meio assim íngremes e aquela coisa aí embaixo. O que está aqui é exatamente o que hoje nós temos nas nossas superestradas. E principalmente numa região montanhosa, por exemplo, Jerusalém, cercada de região montanhosa, e vai ter um dia uma superestrada, porque todas as nações vão afluir a Jerusalém. Jerusalém é outro assunto. Como é que se constrói uma superestrada? Se tem ravina, você coloca umas tubulações lá embaixo para deixar a água passar, você aterra a ravina, mas unicamente onde a estrada vai passar. Você não vai... De onde é que você acha a terra para fazer esse aterro? Você corta o morro. Você está passando aqui, você corta uma passagem pelo morro, aproveita essa terra para encher a ravina. Aí você vai fazendo uma estrada plana. Aqui perto tem a tal das 7 curvas. Se alguém que veio de Brasília para cá, você passou por essas 7 curvas. Antigamente isso aí era difícil. Quantas pessoas já morreram ali, porque antigamente era estrada simples e o pessoal ficava desesperado atrás de caminhão e saiu na praia. Depois duplicaram, melhorou, mas ainda seguindo as mesmas curvas. E por último agora mudaram, até tiraram, e agora você pode fazer a 100 km mesmo a curva mais fechada. Exatamente isso. Ninguém está enchendo todos os vales do país, só onde passa a estrada. Você corta o morro, pega aquela terra e aí vai também tirando as curvas. Você vai fazendo a coisa mais reta. Então, exatamente isso lá em Isaías. É isso também que é citado, é ravina. Porque está falando aqui de uma estrada que está sendo construída, uma superestrada em nossos dias. Só isso. Então não há por que ficar aqui zombando da Bíblia, porque está falando que todos os vales... Não é todos os vales. É as ravinas onde passa a estrada, só isso. Prosseguindo. Temos um dizer do Senhor Jesus que dá nó na cabeça se você não entender muito bem o que está acontecendo. Lucas 11.
Jesus está se expressando de forma mais ou menos contundente a respeito dos escribas e fariseus e tal e tal. Está aqui, o vosso interior está cheio de rapina e de malignidade. Loucos! Jesus não está poupando palavra. Eu quero agora o verso 41. Vou ler como está aqui na Fiel primeiro. Loucos, quem fez o exterior não fez também o interior? Atenção. Antes dai esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Vem cá, rapaz, o que é isso? É dando esmola que você fica limpo? Aparentemente é isso que está dizendo, não é? Antes dai esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Quer dizer, o seu interior está cheio de rapina e malignidade. E qual é a solução? Dar esmola. Aí você fica limpo. Não, por favor. A tradução é mal feita. Eu entendo que a tradução seria mais ou menos assim. Verso 41. Contudo, dai o possível como esmola, e eis que tudo vos será limpo. Contudo, dai o possível como esmola, e eis que tudo vos será limpo. Eu apelo para o caso de Zaqueu. Lucas 19, 8 e 9. Lucas 19, versos 8 e 9. Eu creio que aqui temos um caso, um exemplo. Você se lembra? Zaqueu, homem pequeno, baixa estatura, ele sobe assim naquela árvore, deu aí, Jesus para, eu quero ir para a tua casa. E Zaqueu, todo satisfeito, leva Jesus para a sua casa. Agora ouça Zaqueu, verso 8. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Isso é bíblico, Êxodo 22, verso 1. Isso pode ver depois. Atenção para a resposta do Senhor. E disse dele Jesus, hoje veio o quê? Veio a salvação a esta casa. Palavra do Senhor Jesus. Hoje veio a salvação a esta casa. Mas como assim? A atitude de Zaqueu foi uma prova cabal de uma transformação que havia acontecido aqui dentro. Que até aí, esse homem estava aí apanhando onde podia apanhar e onde não podia. Quer dizer, ele estava... É por isso que os publicanos, os cobradores de impostos, eram odiados pelo povo. Porque não somente eles cobravam aquilo que o Império Romano colocava, mas eles tacavam lá um pedacinho também para eles. Então, o que fez Zaqueu? Exatamente... Ele deu o que pôde, quer dizer, metade, eu dizia uma vez, metade para os pobres. E se eu roubei de alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Isso é bíblico, Êxodo 22. Então, eu entendo que o que Jesus quis, aqui onde a gente leu em Lucas 11, é exatamente nessa direção. Dai o possível como esmola. Assim, exemplo de Zaqueu, isso vai ser uma prova de que houve uma transformação interna aí. Você fica limpo. Como diz Jesus, chegou a salvação essa é a solução que eu dou. Oi? Mas por essa conta aí, no máximo, de toda a riqueza dele, 1/8 tinha sido indevido.
que ele já tinha dado metade. Sim. Se ele ia destruir 4 vezes, Do que tinha roubado, mas alguma coisa era lícita, né? no máximo um oitavo, porque senão ele não tinha. Ele podia no máximo destruir até para ficar com 0. Ele estava mais ou menos bem abastado, né? Não, mas ele não roubou tanto, não. Não. No máximo um oitavo. Tá bom, eu não estava lá, eu não posso provar. Tá bom. É sempre bom ter um matemático aqui no meio. Mas o que interessa exatamente aqui é a transformação que deu no coração de Zaqueu e que Jesus está apontando uma coisa semelhante naquela gente, caso venha a acontecer. João 8:59, que também as nossas Bíblias não nos ajudam. Ai, ai, ai. João 8:59. Estamos no templo. E Jesus está dialogando com aquela turma. E 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Sim, viu e alegrou-se, ou regozijou-se. Aí disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus, em verdade eu digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Agora, você falar isso para um judeu, então pegaram em pedras para lhe atirarem. Agora, diz aqui, esta versão é geral, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. E esta versão, corretamente, acrescenta, passando pelo meio deles, assim se retirou. No caso, seguindo 99% dos manuscritos gregos. 1%, aquele 1% que a gente conhece, de qualidade objetivamente inferior, corta fora essa última parte, passando pelo meio deles, assim se retirou, como está na nova versão internacional, blá, 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 blá. Agora pare e pense. O que acontece aqui? Jesus se ocultou. O que a maioria das pessoas entendem é que Jesus foi esconder atrás de uma colina, ou coisa assim, uma coluna. Jesus está cercado de judeu bravo com pedras na mão. Ele vai correr e esconder atrás de uma coluna, vai? Não vai dar. Não vai dar. Vai chover. Vai chover pedra. De passagem, fatalmente tinha pilha de pedra do tamanho adequado, assim, espalhado pelo templo, porque se ele tinha de apedrejar certos tipos, a munição tinha que estar por perto. Então, essa questão de pegar em pedra, porque tinha pilhas, só para isso. A tradução correta, no meu entender, seria: Jesus ficou invisível. Passando pelo meio deles, assim se retirou. Ele passou pelo meio invisível. E se livrou de uma morte prematura. Ele veio morrer, mas não foi ali nem assim. Oi? Passagem correlata a gente encontra a mesma quando ele estava na sinagoga pregando, que estava até indo ao lugar alto que queriam precipitar. Em Nazaré, levaram lá para jogar para baixo. Ele passou pelo meio. Passou pelo meio. Sim. Obviamente, aí ele não se tornou invisível. Ele meramente fez uso do poder de Deus, passou pelo meio e se mandou. E não é só ali, tem outros casos, mas o que temos aqui, obviamente, é um uso do poder de Deus para se livrar de uma morte prematura. Lá em Nazaré queriam jogar precipício abaixo, não era ali, e assim por diante. Agora, se você meramente traduz como Jesus se escondeu, fica ridículo. Fica ridículo. Não tem jeito. Jesus, de fato,
tornou-se invisível, passou pelo meio e se mandou. Filipenses 4:13. Isso aqui é pouca coisa, mas tem enganado muita gente e tem dado a certos abusos assim, seriam irrisórios se não fossem tristes. Filipenses 4:13. Filipenses, Colossenses, eu quero Filipenses 4:13. Diz aqui esta versão: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E aí? Você é onipotente? Você pode fazer qualquer coisa? Posso todas as coisas. Não é uma tradução das melhores. Seria posso enfrentar todas as coisas, ou posso lidar com as coisas. Não é que você seja onipotente, é que com a graça e poder de Deus você pode enfrentar o que aparecer pelo caminho. Você pode enfrentar qualquer coisa em Cristo, quer dizer, no poder de Cristo você pode enfrentar o que aparecer. Agora você poder fazer, não é de nós sermos onipotentes, mas alguém, por uma tradução não muito bem acurada, tira a ideia improcedente, que pode fazer qualquer coisa, só que aí ele procura e não dá. E se você procura fazer e não dá, aí você vai fatalmente duvidar do texto. Hebreus 9:4. Isto aqui é triste. Hebreus 9:4. Eu talvez tenha que pedir a ajuda de quem está com uma outra versão na mão. Vamos ver aqui. Hebreus 9:4. Aqui já está, aqui está ruim também, então já dá. O autor do livro, eu reputo ser Paulo, mas não posso fechar a questão. Ele está falando, temos que voltar ele fala do tabernáculo, o primeiro em que havia o candelabro, quer dizer, o lugar santo, a mesa, os pães da proposição, ao que se chama o santuário, que é o lugar santo. Que tinha, aí depois, verso 3, depois do segundo véu, o véu que separava o lugar santo do santo, depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Atenção! Que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro, todo em redor. Em que, quer dizer, dentro da arca estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança, aquelas tábuas de pedra. Né? O que me convida a atenção aqui é a primeira coisa, o incensário de ouro. Você lê no Antigo Testamento onde estava esse incensário de ouro? Em que lugar estava esse incensário? Não, eu estou me confundindo. Na sua cabeça, o incensário é o altar? Ou é aquela coisa na qual você coloca o incenso? Não é o altar. Então aqui está certo. Aqui quando fala o incensário, está correto. Alguém tem outra Bíblia ali? Vai dizer o altar de incenso. Leia. Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso. Exato. A maioria das versões modernas colocam altar. Só que o altar estava no lugar santo, não estava no Santo do Santo. Acontece que aqui não tem variante textual. Aqui não é problema de alguns manuscritos. Não. Todo mundo diz incensário. Todos os manuscritos dizem incensário. Nada de altar, é o incensário.
é uma perversidade o pessoal colocar altar. Não é esse o vocábulo. Em Êxodo 30, verso 6, é mais do que claro. O altar está no primeiro lugar. Êxodo 36. Capítulo. Vou explicar, por favor. Calma aí. 36. Farás de madeira de acácia e forrarás com ouro. Isso aí é o altar. Porás diante do véu que está diante da arca do testemunho. Então, o altar para incenso estava no lugar santo, não santo dos santos. Agora, esse tal de incensário. Veja agora Levítico, capítulo 16 e verso 12. Que eu me lembre, é o único texto que fala desse incensário. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante de Jeová, e os seus punhos cheios de incenso moído, e o levará para dentro do véu. Quer dizer, ele está do lado de fora. Isto aqui é o sumo sacerdote uma vez por ano. Sim. Este incensário era utilizado uma vez por ano. Só. E onde será que guardaram este incensário durante todos os demais dias do ano? De duas uma. Muito possivelmente o incensário seria colocado assim, logo atrás do segundo véu, ali, fora de vista. Ninguém usa durante o ano inteiro, só uma vez. E é para ser usado lá dentro, que cobria o altar com fumaça. Se não foi guardado lá, quer dizer, sendo guardado lá dentro, então estaria lá dentro o incensário, não o incensário. Ou então, como este incensário, quer dizer, a razão de existir desse incensário era para ser utilizado dentro do Santo dos Santos para cobrir o altar, a arca de fumaça, então o uso do incensário era unicamente dentro do Santo dos Santos. Então, o autor aqui de Hebreus está tranquilamente dentro da razão, quando ele diz que o Santo dos Santos tinha o incensário de ouro, mas nunca o altar, por favor. Então, isso é uma perversidade improcedente e não há por que você inventar um problema que não existe. O vocábulo grego significa incensário e não altar. Thumiaterion, incensário. Agora, Hebreus 4 e 8. Vamos ter o nosso intervalo. Que depois tem duas estupidezes patentes e vamos deixar isso para depois do café aqui. Mas, rapidinho aqui, vamos ver Hebreus 4 e 8. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Está aqui falando de um repouso físico, não está falando de um repouso espiritual, porque ninguém tem como dar repouso espiritual ao outro, cada qual tem que se entender diretamente com o Criador. O vocábulo grego aqui é Jesus. Eu creio que o antigo King James Version coloca aqui Jesus de fato, mas de lá para cá quase todo mundo coloca Josué.
É pura verdade que na Septuaginta, sempre na Septuaginta do Antigo Testamento, que quer falar de Josué, coloca Jesus. Quer dizer, em grego, toda referência a Josué no Antigo é Jesus na Septuaginta. Agora, eu pessoalmente, como sou linguista, eu fico coçando a cabeça, porque o vocábulo, o nome em hebraico é Yehoshua. Se você está querendo transliterar Yehoshua, como é que sai Jesus? Eu acho que houve assim algum jogo sujo nesse negócio da Septuaginta, que simplesmente eu como linguista, de Yehoshua para Jesus, não dá. Tem outra coisa funcionando. Mas seja lá como for, está aqui falando de dar repouso, né? Como é que é? 4 e 8? Sim, sossego, repouso. Está aqui falando lá do deserto. Então Josué não está em cena ainda. Isso aqui não está falando mais tarde. Quanto ao repouso físico, Josué deu sim. Ele tomou a terra, ele colocou as tribos. Josué deu repouso físico. Mas aqui não está falando da terra, está falando ainda dentro do deserto. E aquilo que diz o texto, que aquela pedra que foi o Cristo. Então, o Jeová Filho, que é Jesus, curiosamente, em algum lugar em João tal e tal, diz que Isaías, lá em Isaías capítulo 6, que aquele trono tal, e diz o texto que Isaías viu Jesus. Então lá em Isaías 6, quem estava no trono era Jesus, assim dizendo João. Claro, 1 de Pedro 1:18 por ali, o Cordeiro morto antes da criação do mundo. O Criador, antes de criar esta bola, sabia que ia a mau lugar, que ele pessoalmente teria de pagar o terrível preço do resgate. Então, na cabeça de Deus, o Cordeiro estava morto antes de criar esta bola. Isso aí não cabe na minha pequena cabeça. Em todo caso, eu mesmo, equivocadamente, na minha primeira tentativa de traduzir, eu coloquei aqui Josué. Vou corrigir. O certo é mesmo Jesus. Que não está aqui falando de Josué. Está falando mesmo de Jesus. Sim, você está aí já com a revisão onde eu já corrigi. Mas quem pegou a primeira coisa que soltei, está lá Josué. Equivocadamente. Então, como Josué de fato deu repouso, não é o caso aqui. O caso é que Jesus no deserto não deu repouso. Então vem agora outra vez. Então, quem quiser me ouvir, vai colocar aqui em Hebreus 4:8, Jesus e não Josué. Vamos ter o nosso intervalo.